Tudo posso naquele que me fortalece. E hoje nós começamos o programa Alto-Falante, muito especial Europa, com uma pessoa que está aqui desbravando esse universo de Londres. Mas hoje ela vai falar sobre vida, propósito, família e muito mais para você. Fernanda Moraes. Olá, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com o seu público. Muito obrigada. E é isso, fica ligadinho no programa Alto-Falante, porque essa pessoa aqui tem uma novidade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Roda a vinheta! Fernanda, quero começar primeiro dizendo que você é uma mulher impactante onde você chega, né? Que mulher incrível, gente, de perto, dá pra sentir, assim, uma energia tão vibrante que o coração acelera, não tem como. Muito obrigada, viu? Só pode ser o Espírito Santo, porque eu, por mim, tenho certeza que não causaria esse efeito. Eu quero saber o seguinte de você. Você teve os seus sonhos, os seus projetos e chegou até aqui. Ok, mas quem é a Fernanda que ninguém vê? Uau! Fernanda Moraes, 49 anos, filha de Deus, casada com o Jorge há mais de 25 anos, mãe da Laura, de 23, mãe do Eduardo, de 20, e uma mulher cheia de fé. E que se move, acima de tudo, por propósito e pela direção do Espírito Santo. Então, o que as pessoas conhecem muito é a Fernanda líder, gestora, empreendedora, ousada, desbravadora, mas o que muitas pessoas não sabem é que por trás dessa Fernanda tem uma mulher de fé que se move sob direcionamento do Espírito Santo. E o que ninguém sabe aí do outro lado é que ela falou a idade dela também aqui, mas eu acho que ela tem a unção de Esther, porque, gente, a pele, a juventude, e aí o Espírito Santo realmente fala através do olhar dela. Ela buscou, firmou e conseguiu. Uau, obrigada, viu? Tô começando a ficar sem jeito. Mas olha, isso de tá numa boa forma, de ter uma boa saúde. Isso foi algo que virou a chave na minha vida de uns 3 anos para cá. E eu acho que é muito importante compartilhar com as pessoas, porque aos 47 para 48 anos eu vi que eu não estava na minha melhor forma física, não estava na melhor da minha saúde e decidi mudar hábitos alimentares, buscar ajuda profissional com nutrólogo, nutricionista, personal trainer, mudei os meus hábitos. Hoje eu já não consumo mais alimentos com glúten, lactose, açúcar por opção. Então eu entendo que sim, o Espírito Santo nos deixa bonitos, porque a palavra de Deus diz, né, que o rosto alegra, formoseia o rosto, e eu tenho a alegria de Deus na minha vida, mas nós também temos que fazer a nossa parte. É isso. Pegou essa aí, gente? Alto-falante também é dica de saúde. E o mais importante, vocês pegaram o gancho aqui? É uma mulher que ela não tem medo dos números. Ela quebrou todos os tabus de números. E ela veio aqui mostrar pra você que quando você faz o certo, tudo dá certo. É verdade. Eu sempre digo assim, fazer o errado nunca vai dar certo. E fazer o certo nunca vai dar errado. Amei essa! E agora a gente tem mais um clipe pra você que a Fernanda escolheu. Por que você escolheu esse louvor? Por ele. Ele fala assim, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E que o Senhor é dono dos meus dias. Porque também fala um pouco do que eu falei no outro clipe. Nós queremos conquistar tanto. E eu tô falando de mim mesma, tá?
quero conquistar como mãe, como líder, como empresária, conquistar dinheiro, conquistar pessoas, conquistar tantas coisas. Mas e cadê a parte do perder a vida para encontrar a Cristo? Então, quando eu falo isso, eu estou declarando para minha alma. Alma é mente e emoção, ok? Alma é razão e emoção. Quando eu canto esse louvor, eu estou dando um comando. Porque a própria palavra de Deus diz para a gente dar comando para nossa mente. Eu estou dando uma ordem que eu preciso também perder coisas por amor a Cristo, porque está na palavra dele. Eu não posso me esquecer disso, porque é muito fácil esquecer disso e se perder. E eu tenho que me vigiar todos os dias para que isso não aconteça. Então eu preciso cantar esse louvor, declarando e dando comando para minha alma. Uau, eu tenho certeza que você nunca mais vai ouvir esse louvor da mesma maneira agora. Vai ser sempre um comando para sua mente e para o seu coração. Vamos chamar o intervalo? 1, 2, 3, intervalo! E para você que acompanha o programa Alto Falante, já pensou em transformar o seu estilo em fonte de renda? A Reale Semijoia oferece uma oportunidade única para você que quer dar um grande passo, ter independência financeira, ter também o seu próprio negócio e aumentar a sua renda. Com peças exclusivas que unem qualidade e sofisticação, você pode brilhar e conquistar lucros significativos. Com peças autênticas, de beleza marcante, com qualidade incomparável, você pode conquistar um excelente lucro e aproveitar para ganhar um pouquinho mais. Quando todos estão em busca de um presente estilo, você pode se imaginar promovendo joias exclusivas para toda a sua rede de amigos, contatos e sem precisar de grandes investimentos iniciais. A Reale Semijoias transforma a sua paixão por acessórios em uma oportunidade de sucesso. Conheça o Mundo Reales, uma marca feita para você que quer crescer e fazer sucesso com estilo. Olá, graça e paz, que Jesus te abençoe. O conselho de hoje é sobre mudanças. Não tenha medo de mudar. Nós somos falhos, eu sou falho e todos erram. Quem é que nunca errou? Jesus disse que aquele que não errou, atire a primeira pedra. Não fique olhando para o passado, lá você não pode mudar nada. Teu futuro é uma incógnita, quem é que sabe? Mas o teu presente é um presente de Deus para você fazer diferente. Quando você estiver mudando, as críticas vão aparecer, alguém vai dizer, não faça isso. Outros vão ficar na expectativa do que está por vir, mas mude por você. Você merece essa mudança, você consegue, você pode. E quando você mudar, muitos vão te aplaudir, porque estão esperando a sua mudança. Sabe? Não tenha medo de ser diferente. O melhor ainda está por vir. Sua melhor versão ainda não chegou. Que Deus te abençoe. Voltamos agora com o programa Alto Falante aqui na RVC para você. Como vocês sabem, nós estamos fazendo um especial aqui na Europa. Hoje nós estamos com Fernanda Moraes. E Fernanda, eu quero saber, quando foi que você entendeu que a luz tem que brilhar através de você intensamente? Eu entendo que todos nós temos uma missão e um propósito.
O nosso propósito é através da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa missão de vida, que pode ser também interligada com o trabalho secular, profissional ou não. É, independente de qualquer coisa, levar o nome de Deus, fazer ele ser conhecido e fazer as pessoas se apaixonarem por ele. E eu entendo que esse sendo o meu propósito, eu faço isso dentro do meu trabalho. Porque quando eu mostro para as pessoas que eu sirvo a um Deus maravilhoso e que sim, eu tenho prosperidade financeira, eu tenho uma família equilibrada, eu tenho um bom casamento. Quando eu sou isso, eu reflito o amor e a luz de Deus para as outras pessoas. Um monte de defeitos, tá, gente? Eu tô falando aqui só da parte boa. Porque a parte boa representa Jesus. A parte ruim representa a Fernanda. Deus não tem nada a ver com isso. A parte ruim da Fernanda são as debilidades que ainda precisam ser trabalhadas. Mas a parte boa é a parte que Deus já trabalhou em mim e que reflete a luz de Cristo. Então, desde quando eu percebi isso, nem sei te dizer, desde sempre. Eu sempre quis refletir o amor de Deus. Tem um versículo que eu não lembro qual é, que fala assim: não se pode pegar um candeeiro e colocar debaixo de uma mesa, porque ela não vai iluminar o ambiente. Eu quero ser esse candeeiro que está em cima, mas que reflete a luz de Deus. A luz é dele, porque a palavra de Deus diz que Cristo é a luz do mundo. A luz não é da Fernanda. A luz é dele. Então, eu acho que desde sempre que eu me lembre, eu quero refletir Jesus. E é refletir a luz. Por isso que eu sempre coloco através de você, né? Porque Deus nos deu essa autoridade e ela reflete essa luz lindamente. Porém, ela trouxe aqui um gancho que eu fiquei prestando muita atenção sobre falhas. Hoje em dia, as pessoas querem mostrar uma perfeição para seguir a Deus, que é praticamente inacreditável. E você falou um ponto muito legal, que é o que há de bom em mim é Deus, né? Você acredita que mesmo com os nossos monstros e defeitos, ainda assim Deus quer brilhar a luz dele em nós? Com certeza. Ele não precisaria de mim para se manifestar ao mundo, mas ele escolheu usar a minha vida, assim como escolheu a sua. Ele quer nos usar, porque a palavra de Deus diz que é através do relacionamento uns com os outros, ferro afiando ferro, que a glória dele também é manifesta nas nossas vidas. Então, sim, tem muitos defeitos, tem muitas falhas, embora, claro, eu busco ser melhor a cada dia, mas se eu não tivesse, eu não precisaria de Deus, porque é exatamente pela graça e pela misericórdia dele que eu tô aqui. E aqueles que se acham perfeitos são autossuficientes. E eu não quero ser independente de Deus, porque eu sei que sem ele não presto. Não presto. Quando é o ego da Fernanda falando, quando é o perfil da Fernanda dominante, colérica, tem horas que não dá certo, não. Não dá mesmo. Dá bom não, dá ruim. Nossa, colérico, se entende, dominante. Meu Deus, quando o Espírito Santo sai por meio segundo. Então, eu preciso tanto dele, sabe? Até para cumprir o propósito, né? Para cumprir o propósito e preciso da graça e da misericórdia dele todos os dias. Ainda bem que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos e que ela se renova a cada manhã. Glória a Deus por isso. Amém. Fernanda, vamos falar um pouco de família. A família, ela entra muito na sua parte de superação. Você falou muito do seu esposo, dos seus filhos. Mas tá, sua família não teve problemas? Sua família é tão boa assim? Não sou eu que tô perguntando, todo mundo tem essa curiosidade, porque você sabe que atualmente é natural a gente saber que as famílias estão em declínio. É normal, virou normal para todos. Apesar de eu não achar algo normal. Então me diz, aonde que a sua família, entra nessa superação, nessa Fernanda do combustível? Me conta. Olha,
como eu sempre entendi que família é o maior propósito de Deus e que ela é a base de toda a sociedade e de tudo, eu entendi isso e da forma errada por muitos anos. Eu quis ser exemplo de família perfeita, aonde eu podava os meus filhos e o meu marido, não deixava eles serem quem eles deveriam ser, não dava liberdade, fazia com que meus filhos, mesmo sendo crianças, muitas vezes não tivessem atitudes de criança por medo do que eu iria fazer, não permitia que meu marido fosse quem ele é, alegre, cheio de vida, espontâneo, porque o tempo todo eu olhava, eu criticava com os olhos, eu criticava com as palavras, até que um dia eu entendi que eu precisava de ajuda. E foi exatamente dentro de um treinamento chamado Método CIS, Inteligência Emocional, com Paulo Vieira, eu entendi que aquela busca por perfeição, aquela busca por controle era disfuncional e que eu estava usando o modelo de família perfeita para ser referência de Deus da forma errada. E aí eu precisei viver um processo, trabalhar as minhas emoções, tirar o controle, tirar o perfeccionismo e permitir que os meus filhos fossem livres, que eles errassem, que meu marido errasse, que ele não vivesse dentro dos padrões que eu impunha para eles, que eu parasse de ser chata, porque eu era muito chata, insuportável. Não sei como eles me aguentaram. É difícil acreditar, gente, porque você fica perto dela, dá pra perceber que ela tem alguns defeitos, graças a Deus. Você não ia achar que eu tô na frente de uma deusa. Mas ainda bem, né, que ela admitiu isso. É pra você aí do outro lado, eu não sou casada ainda, mas pra quem é casado aí do outro lado, ou tá começando um relacionamento, você entendeu como que supera? Admitindo as falhas. Foi fácil? Admitindo, em primeiro lugar, que precisa de ajuda. Às vezes nem entende o como, nem o porquê, nem aonde, mas só sabe que tem alguma coisa que não está errada. Levantar a mão, pedir ajuda às pessoas certas, seja um médico, um terapeuta, no meu caso, né? Terapeuta cristão, médico cristão, a um pastor, a um coach cristão. É levantar a mão e pedir ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda em algumas áreas da nossa vida, isso é fato. Então, é entender, reconhecer, levantar a mão, pedir ajuda e viver o processo, viver a jornada. E eu não sei se isso é o melhor ou o pior, só sei uma coisa, essa jornada nunca acaba. Eu gosto de nunca acabar. Nunca acaba. Então eu tenho certeza que eu sou melhor hoje do que a mãe que eu fui, do que a esposa que eu fui, do que a irmã, a filha, mas eu quero ser melhor ainda. Eu ainda tenho um caminho aí a percorrer. Melhorar sempre. Sempre. Fernanda, se você tivesse que definir a sua família, como que você definiria? O que ela representa para mim? Isso. Projeto de Deus, responsabilidade, lealdade, legado e amor. Pegaram? Gente, repete isso para nós porque foi incrível. Projeto de Deus, responsabilidade, legado e amor. Quero saber sobre a Fernanda de 20 anos atrás, quando você olha, o que você vê? Não, vamos estender um pouco mais, porque você é nova, então vamos colocar... 20 anos atrás eu já era casada, já era mãe de 20 anos atrás eu já era casada, já era mãe de 2. Então vamos antes de você ser casada. A Fernanda 26 lá, anos solteira, atrás. criança, adulta, antes dos seus filhos, antes do seu esposo, antes de tudo. Aquela Fernanda, sabe aquela lá atrás, que eu acredito que nem imaginaria que estaria aqui conversando no alto-falante. Eu lembrei aqui agora de algo. Quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Olha que nós estamos falando de 34 anos atrás. Como a Anne disse, eu não tenho medo dos números, né? Então, há 34 anos atrás, quando eu fiz intercâmbio, eu voltei para o Brasil aos 16 anos e voltei determinada. Custe o que custasse, eu iria voltar a morar nos Estados Unidos. Então, eu voltei com um plano. Terminar o segundo grau, né, o colegial, o segundo grau, que hoje é o ensino médio,
terminar fazer e concluir a faculdade e voltar a morar nos Estados Unidos. E eu fiz exatamente isso. Voltei dos Estados Unidos com 16, mas aos 24, 8 anos depois, voltei para morar. Então, aquela Fernanda aos 16 anos que determinou algo, hoje pode contemplar que, apesar dos muitos desafios, não é que foi fácil não, tá? Mas apesar dos muitos desafios, hoje eu posso contemplar que eu vivi aquilo que eu vi, que eu criei, que eu planejei, que eu preparei. E óbvio, se eu tinha um desejo no coração, eu creio que foi o próprio Deus que colocou esse desejo no meu coração. A boa, perfeita e agradável. Incrível. Eu assim, amo testemunhos e eu acho incrível. E o que eu acho mais incrível é poder conversar com uma mulher que é mãe, empresária, mas acima de tudo, ela, conversando com ela, percebe que ela não tem medo de falar das falhas e dos acertos. Não tem medo de falar dos números, não tem medo de falar de nada. Nem da minha fé, também não. É verdade. Nem da fé. E é isso que é importante, manter firmado. Essa firmeza de todos os degraus da nossa vida. Eu tenho um valor muito forte que está baseado naquela palavra de Deus que diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Então, por isso, para mim, é muito fácil falar de erros, falar de acertos. Falar do passado, falar do presente, falar do futuro. Não tenho nada para esconder, não tenho problema com isso. Errei, corrigi, acertei, deu certo, não deu, a idade é essa, o tempo foi esse. Porque para mim é simples, sim, sim, não, não. Qualquer coisa que seja diferente disso vem do maligno. E isso eu não quero. Então eu sou bem consciente e intencional em relação a isso. Pegaram? Eu espero que vocês tenham pegado essa definição aqui do que é estar bem e estar mal. Essa mulher nunca pensou em desistir? Pensei. Pensei algumas vezes em mudar de rota. Pensei em mudar de país, em mudar de empresa. Então eu não sei se desistir, mas em mudar, em mudanças. Pensei várias vezes e algumas delas foi necessário fazer isso. Em alguns momentos foi necessário dar um passo para trás para pegar impulso e depois dar outros para frente, sem ter vergonha, entendendo que todo mundo passa por isso e a questão é o como passar. Mas mesmo nas horas que eu quis desistir, talvez da empresa, talvez de algum negócio, talvez de um tempo fora nos Estados Unidos, porque é algo que eu nunca quis desistir. 3 coisas. Nunca quis desistir da minha fé, do meu casamento e dos meus filhos. Isso não, nunca passou pela minha mente. Mas de outras coisas sim. Mas exatamente nessas horas difíceis, a minha fé e a visão de futuro me sustentaram. Porque uma coisa está interligada à outra. Na palavra de Deus, em Abacuque 2:2, diz o seguinte: escreve a tua visão em tábuas e as coloca no alto da torre, no alto do monte, para que até quem passe correndo possa ver. E no tempo apropriado essa visão se cumprirá. E se ela não se cumprir logo, não se desespere, pois ela logo acontecerá. Então, como eu tenho isso claro, eu sabia aonde eu queria chegar, eu sei quem é o meu alvo também, que é Jesus, eu sabia em quem eu tenho crido, e por mais que às vezes as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, se eu tinha um alvo, se eu tinha uma visão, ficava fácil não me perder ao longo do caminho. E é isso. Claro que a apresentadora está emocionada, porque vocês sabem, o Alto-Falante fala com vocês, mas também fala comigo, gente. Aqui, olha, é Deus purinho, como dizem por aí. A gente vai chamar o clipe agora para rodar para vocês.
Gente, olha isso! Se tem uma coisa que todo mundo ama é pizza! Bem feita, com muito sabor. E a Rei da Pizza trouxe para nós uma promoção incrível. E para você saber qual é 2 pizzas por apenas R$ 49,90. Você pode pedir no delivery e escolher entre os sabores deliciosos e ainda personalizar com aquela borda irresistível. E tem mais! A Rei da Pizza está em Pindamonhangaba e também em Taubaté. O endereço está aqui para vocês, ó. E toda semana tem promoções especiais. Então já segue no Instagram para ficar por dentro de tudo. Ah, e se você faz parte da nossa audiência Alto-Falante com N-Melp, tem aquele mimo especial que está te esperando. Então já sabe, né? Corre lá e pede a sua pizza agora. Vá se deliciar com a melhor pizza da cidade. Os endereços estão aqui para você. E eu, é claro, não vou deixar de experimentar essa maravilhosa pizza aqui hoje. Voltamos com o programa Alto-Falante, aqui diretamente de London, na TV RVC para você. E hoje eu estou aqui com ela, Fernanda Moraes, que vai contar pra gente qual foi o obstáculo que quase paralisou a vida dela, mas ela conseguiu dar a volta por cima desse obstáculo. Uau! Olha só. Um momento muito desafiador. Claro que eu, como empresária, como mãe, como profissional, encontrei vários obstáculos ao longo da minha vida. Mas algo que com certeza marcou muitas pessoas, quebrou muitas empresas, talvez até desfez alguns casamentos, foi o período da pandemia. Então, como empresária nos Estados Unidos, especificamente no norte e nordeste dos Estados Unidos, aonde no nosso estado, Massachusetts, as leis de não ficar próximo, de não aglomerar, foram muito severas e duraram por 1 ano e 10 meses. Com indas e vindas. Então imagina, aonde não podia aglomerar mais de 20 pessoas ao mesmo tempo, e isso era só o meu time que trabalhava comigo, que nós tínhamos que fazer escala para ver quem trabalhava em qual dia. Que desafio. Então, eu tenho um centro de treinamentos nos Estados Unidos que por 1 ano e 10 meses não pôde ter alunos. Nós não pudemos treinar. E com a folha de pagamento alta, com despesas fixas, com aluguel caro, com famílias dependendo de mim ali naquela empresa e com o meu propósito estando calado. Calada, eu estava calada e eu tinha uma voz e não podia falar, não podia relacionar. Sim, conseguimos abranger nas redes sociais, mas não da mesma forma, na mesma intensidade, não com os mesmos exercícios, com as mesmas ferramentas. Então foi um período desafiador, tanto profissionalmente, né, empresarialmente, financeiramente, aquele momento da empresa. Mas graças a Deus, com a ajuda do Senhor, da família, com estratégias também, com inteligência emocional, nós conseguimos superar. E você conseguiu transformar todo esse desafio em quê? Primeiro, em combustível, como aprendizado. Porque quanto mais nós vivíamos aquilo e nós vivíamos a pandemia, eu via famílias que já não tinham mais contato uns com os outros, já não tinham mais relacionamentos, que já não se conheciam mais, que já não tinham mais diálogo. Nós vimos doenças emocionais emergindo porque muitas delas estavam guardadas. Vimos pessoas precisando de medicamento para dormir, para acordar, para ter energia, para ter ânimo, para ter força, buscando na medicação, buscando em drogas,
drogas, buscando em compulsões, né? Vícios em jogos, vícios em compras online, vícios em pornografia, em games, em tantas coisas. E tudo isso aflorou muito nesse período da pandemia. Então, diante de tudo aquilo, apesar da dificuldade empresarialmente falando, nós fomos vendo ainda mais a necessidade do nosso trabalho nessas vidas, nessas famílias. Então, esse momento de dor, de problemas, de desafios virou combustível. Combustível realmente para ajudar essas famílias a serem saradas. Como eu sempre falo aqui para vocês do Alto-Falante, a necessidade de ter o fundamento primeiro na fé, sempre. E depois um bom acompanhamento da mente. Olha o que ela transformou, a pandemia e o pós-pandemia também, que foi mais o pós, né? 1 ano e tanto sem poder falar, pegar, estar perto de qualquer outra pessoa e que a muitos gente... perderam entes queridos, né? Sim. E junto com esses entes queridos vieram problemas emocionais, financeiros, de pessoas despreparadas, de perder talvez o marido, o pai, que era quem trazia a renda familiar para casa. Então, assim, foi um período muito desafiador. Mas que ela transformou em algo maravilhoso e está aqui hoje para contar para você isso. Fernanda, a gente sabe que você tem uma vida aqui, agora, né, em Londres, nos Estados Unidos e no Brasil também, né, brasileira. Mas me diz, como que é esse desafio de depois de tanto tempo, Brasil, Estados Unidos, agora trazendo para Londres, ela vai falar para vocês, e o que está sendo isso para a Fernanda? Não para a empresa, não para os seus projetos empresariais, para a Fernanda. Olha, eu confesso que é um misto de sentimentos. Porque ao mesmo tempo que eu vou fazer 50 anos, que eu já conquistei tantas coisas, que eu tinha dito que queria começar a desacelerar, a descansar, os filhos grandes na faculdade, filha casada, empresa já com várias pessoas, né, nas funções certas, ajudando, crescendo. Eu estava pronta para dar uma desacelerada. Aí a minha filha, Laura, de 23 anos, ela diz assim: tava nada, mãe. Mentira, você não quer desacelerar, você não quer desacelerar coisa nenhuma. Eu digo, que é isso, filha? Eu queria sim. Aí inventei isso. Mas na verdade não é que eu inventei. Eu tô aqui debaixo de um comando, debaixo de uma direção de que os brasileiros aqui precisam do que a Febracis tem. De que o mundo tá muito louco. As pessoas estão... Tá tudo desafiador e as ferramentas que nós temos na Febracis, ferramentas de inteligência emocional, de reprogramação de crenças de identidade, que as pessoas perderam a identidade, de capacidade, de merecimento, a base, o que era básico tá corrompido, tá distorcido, e isso acontece em qualquer lugar do mundo. Mas o Senhor direcionou para cá, tem uma comunidade brasileira grande, então antes de trabalhar com a comunidade local, com os ingleses ou com os americanos, o Senhor sempre aqueceu meu coração para trabalhar com a comunidade brasileira imigrante. E até então, por 10 anos, era a comunidade brasileira imigrante nos Estados Unidos. E de 3 meses para cá, através da vida do meu marido, de uma fala dele, Deus foi colocando desejo no meu coração. E eu tô aqui sem entender ainda exatamente o que vai ser, mas eu sei que eu tô aqui para trazer essas ferramentas de dentro do método CIS para que os brasileiros possam aqui começar de fato ter vida abundante e não viver se escondendo, né, debaixo do tapete, escondendo os problemas, as falhas, as dores, muitas vezes por não ter consciência delas. Eu tô aqui, eu sou aquela pessoa assim, ó, eu tenho que mostrar aonde tá doendo, levantar o tapete, mostrar, deixar eles verem as dores, porque às vezes nem tem consciência, e dizer assim, mas tem um caminho, tem um jeito, é possível, meu papel não é fácil, mas eu entendi a missão do Paulo e da Camila na Febracis e eu trouxe sob um comando isso para cá, para o Reino Unido. Uau! Voltamos agora com mais um clipe que a Fernanda escolheu para você aí do outro lado. Fernanda,
qual a razão dessa canção e você dizer que ela também é trilha sonora pra gente poder ouvir. Interessante que quando eu te falei, né, você perguntou quais os clipes que falam mais comigo, eu não tinha prestado atenção que todas elas estão interligadas. Uau! A boa parte. Precioso Jesus, né? Eu amo o som da tua voz. Aí ela fala, eu escolhi a melhor parte, você é o meu tesouro. Então, de novo, eu preciso entender que apesar de querer tantas coisas, de buscar tantas coisas, e isso não está errado. O Senhor quer que a gente tenha vida abundante aqui na terra. Nós temos que correr, que buscar, que trabalhar, que estudar, que fazer, mas a melhor parte é o Senhor. É Ele que é precioso. Eu preciso amar o som da voz dele mais do que eu amo o som da minha voz, mais do que eu amo os tesouros do mundo, que é o que esse louvor também fala. Então, de novo, eu preciso dar esse comando para mim mesma, para eu não me corromper e não buscar tesouros lá fora, quando o maior tesouro e a melhor parte é Jesus. Nanda, a gente vai agora para um quadro chamado 3, 2, 1, Responde. São perguntas rápidas para que você me dê respostas rápidas e todos possam ver quem é a Fernanda. Vamos lá? 3, 2, 1, Responde com Fernanda Moraes. Então me fala, uma palavra que te define. Amor. Amor é? Jesus. Fé para você em todo tempo significa o quê? Persistir. Um recado para Fernanda daqui 10 anos em uma palavra. Parabéns. Valeu a pena. Uma palavra, mas ela falou 3, tá bom? Valeu a pena, ok? No way. E olha que eu tô tentando resumir. Isso porque eu vou ver se ela vem aparecer aqui. A filha dela tá de trás aqui nos bastidores e falou, mãe, é bem rápido, tá? Ela, não, entendi, filha. Continuando o nosso quadro, vamos lá. Eu quero saber da Fernanda um defeito, o pior defeito em uma palavra. Vamos lá falar tic-tac, tic-tac, tic-tac. Forte. Isso é um defeito? Defeito verdadeiro. É. Não transforme defeitos em qualidades. É porque às vezes essa fortaleza se transforma em grosseria. Então, às vezes, acho que eu sou grossa. Você me fez falar de uma forma que eu não queria. E esse foi o quadro 3, 2, 1 Responde aqui no Alto Falante com Fernanda Moraes. Fernanda, infelizmente, estamos indo para o final do programa Alto Falante, mas eu gostei demais de ter você nesse programa, porque eu pude ver a Fernanda. Não a Fernanda que tá trazendo o método CIS, não a Fernanda mãe, a Fernanda pessoa humana. Você tirou coisas bem profundas aqui dentro, hein? Olha! Esse é o programa Alto Falante com a Anne Melp. Pois é, foi muito bom. E me fez lembrar de uma Fernanda, talvez, que eu, por já ter feito tanto, talvez às vezes a gente esquece os pequenos começos, né? E nós não podemos desprezar os pequenos começos, como mãe, como pai, esposa, filho, líder. Então, lembrar do passado, da trajetória, dos defeitos, nos mantém, sabe aonde? Mais humildes. Fernanda, obrigada por essa humildade de estar aqui no Alto Falante, de ter cedido um pocão do seu tempo pra gente. Foi difícil a gente encaixar mas a nossa agenda, mas, gente, deu certo. Vocês vão ver uns trechinhos do evento que teve aqui no dia da gravação, aqui em Londres. Ela é incrível. A filha dela, maravilhosa, parece irmãs, tá? Ela não quis aparecer, mas eu tenho imagens pra colocar pra vocês. Porque aqui no Alto Falante a gente não deixa passar nada, tá? Então roda a imagem aí da Laura com a mãe dela. É isso, você acabou de ver imagens da Laura com a Fernanda. Como que é estar com a sua filha? Aproveitando, né? Como que é estar com a sua filha? Olha, é maravilhoso, porque além dela ser uma pessoa agradável, ver a mulher, a profissional, a líder que ela
tem se tornado, sem contar, gente, que ela já é muito melhor que eu. Ela vê o que eu não vejo, ela é estrategista, ela também é ousada, visionária. Então, eu digo assim, nossa, nós somos assim a dupla dinâmica, perfeita. Então é muito bom gastar esse tempo com ela, tê-la pertinho de mim. É maravilhoso. Então, para você que tá aí do outro lado, pai, mãe, eu vou falar como filha porque ela falou como mãe, tá? Entenda uma coisa, o seu filho vai olhar para você e vai querer ser ou não como você. Então, confia naquele que você criou, naquele que você educou, porque vai acontecer o que aconteceu com a filha dela, o que acontece com a maioria dos filhos, eles ficam melhores do que você. Acredite naquilo que você criou, gaste, invista seu tempo de qualidade no seu filho, porque vale a pena. Acho que esse é o maior recado que nós podemos hoje deixar para o alto-falante. É isso, são as melhores sementes que nós podemos plantar, são os nossos filhos. É isso. Obrigada para você que está aí do outro lado. Deus esteja na sua vida, que esse alto-falante tenha aberto a sua mente para você entender que precisa ter constância. É isso. Obrigada, fiquem com Deus e shine!